Um bom dia maravilhoso. Para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para você que vai assistir à noite, uma boa noite. Sempre na parte do domingo, o programa Nossa Terra, nós falamos a respeito das grandezas da Kabbalah. Kabbalah não é a religião judaica. Kabbalah é uma ciência, um conhecimento que a gente estuda. E a Kabbalah ela traz para nós as verdades da Bíblia, descodifica os textos bíblicos, mostrando para nós o que é a parte espiritual e a parte material de cada texto, contexto bíblico. O interessante da gente estudar a Kabbalah, porque quando a gente chega ao judaísmo, é nos apresentado os livros de estudo que é Torá, Talmud, Zohar, Midrash, e tem mais outros conteúdos no qual a gente estuda. E para a gente ter uma base mesmo assim dentro do judaísmo, é preciso, no mínimo, estudar 4 anos Torá. Depois que estuda Torá, aí você começa a descobrir qual é a sua vocação para praticar o judaísmo, né? A sua vocação, você já passou pelo Techuvá, passou pelos juízes, e aí é feita a sua convenção. A sua convenção é feita, você faz parte, já está fazendo parte de um grupo, de uma sinagoga, da Kahal, da Kehilá, e aí você já tem como falar, até quem sabe ensinar as pessoas a respeito da Torá, do Talmud, do Zohar e de outros tipos de livro que auxilia o conhecimento da Bíblia. A Bíblia, ela para nós é um código e precisa ser descodificada. Então, para isso, o Eterno, o Criador, deu para o seu povo hebreu, que Moisés conduzia na época, livros que auxilia. Nós temos aqui, irmãos, a Bíblia escrita. Você tem a Bíblia escrita, mas você não tem a Bíblia oral. Nós temos a Bíblia oral. A Bíblia oral, ela vem descodificar os textos, contextos bíblicos, para que a gente possa entender a mensagem oculta que está em cada palavra, em cada código da Bíblia. Salomão, por ser muito estudioso, muito sábio, ele começou a questionar o crescimento dele já no mundo espiritual. E as forças que na época perturbavam os seres humanos as mesmas forças que perturbam até hoje, levar o homem ao fracasso, levar o homem a perder o direito que ele tem como um servo, uma serva de Deus. A gente tem tratado aqui dentro da programa Nossa Terra, para muitas vezes, acho esquisito as nossas falas, o que nós tratamos, os temas que nós desenvolvemos dentro do conceito do judaísmo. Durante a semana, quando eu e a minha esposa, nós estudamos Torá. Mas tem uma parte de um povo que nos assiste todos os dias, que tem desenvolvido, tem crescido no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, saber quem é o Criador. Porque para muitos, acham que o Criador é algo que é banal, e quando na realidade não é. Ele é muito distante e próximo de nós. Ele é distante e próximo de nós porque distante na sua santidade de nós, próximo de nós pela sua onisciência, onipresença e onipotência. Então é isso aí, ele está perto de nós. Mas dizer que Deus está perto de nós não é tudo, porque ele só beneficia aqueles que lhe convém. Quem lhe convém? São aqueles que guardam os seus mandamentos, né? E praticam. Esses sim, eles têm a mão limpa e o coração puro. E é esse que Deus investe aqui na terra. Então, para você, meu amigo, minha amiga, está ligado com a gente nessa manhã maravilhosa. Hoje é domingo pela manhã. Todos os domingos nós estamos fazendo aqui esse programa, Café com Rabino, mostrando para vocês a importância de que é conhecimento, de que é conhecer a palavra de Deus.
falando do filho de Davi, do rei Davi, o Salomão, né, Salomão no hebraico, Salomão. Salomão, ele foi uma pessoa que ele sempre foi um lutador incansável, buscando conhecer as verdades espirituais, estudando todas as religiões da sua época. Como ele era filho de rei, ele tinha acesso a várias religiões e as pessoas gostavam dele pela maneira que ele o tratava e também porque ele tinha interesse de saber como planejar, manejar essas religiões, essas ciências, essas forças ocultas que atuam sobre a mente humana. Então, Salomão, ele foi sempre um incansável de tudo, todo o movimento que tinha religioso, ele estava presente, antes de ser rei, para conhecer, porque ele diz assim, quando eu sou um príncipe, e quando eu assumi o comando do reinado de Israel, se for da vontade de Hashem, eu já saberei como conduzir tanto os homens da terra como as forças espirituais nos ares. E ele aprendeu isso. Aprendeu porque as pessoas, muita gente ainda não entenderam o que está escrito lá no Novo Testamento. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Salomão, ele já sabia desses segredos, dessas coisas, de afugentar as forças contrárias que perturbam a mente humana aqui na Terra, que levam as pessoas ao caos. Muitas pessoas, ela já nasce com a tendência do mal, do pecado, de matar, de roubar, de adulterar, de prostituir. Eu mesmo, testemunhando de mim mesmo, eu digo que eu nasci com a tendência do adultério, da prostituição e da embriaguez. Agora, para nós, dentro do conceito judaico, a gente aprende, através da Torá, a se livrar dessas coisas. Como a gente estuda, pesquisa, mete a cara dentro da Torá, isso aí faz com que a nossa libertação aconteça. Porque muitas pessoas, na realidade, possessão demoníaca que a gente fala, espíritos trevosos que levam as pessoas à droga, ao crime, ao adultério, à prostituição e aí outras coisas mais. Muitas vezes espírito trevosos que se apoderam das pessoas e levam a isso. Mas tem pessoas que ela já tem a tendência para o mal, ela já nasceu com a tendência para o mal. Desde criança, eu percebi nas escolas, crianças que tinham tendência do mal, de bater, de brigar, de tomar as coisas das crianças menores. Toda escola tem isso, tem sempre um querendo mandar nos outros. Onde tem sociedade, onde tem um povo, tem alguém que quer liderar, tem gente que quer ser mal, outros vingativos, outros rebeldes, e assim por diante. Mas Salomão observou todo o comportamento das pessoas da época, e ele viu que poderia alcançar conhecimentos para dominar toda a trajetória do ser humano aqui na Terra, que passa por esse desmando das forças espirituais, das sombras, que atrapalha a vida das pessoas. Quando nós já tivemos trabalho no evangelismo, muitas vezes, antigamente fazia muito trabalho na delegacia, no quartel. Naquela época não tinha presídio, mas começou o presídio, ainda continuei fazendo trabalho de delegacia no quartel, aí mudou do quartel para o presídio lá, os presos, e a gente fazia o trabalho de evangelismo. A gente aprende uma psicologia de trabalhar com pessoas que é rejeitada pela sociedade, maltratada, e presa, porque praticou um crime, jogada naquela cadeia ali. Então a gente se misturava com eles ali, pregando a palavra de Deus, ali ensinando, convertendo eles. E aí a gente tinha mérito de, às vezes, no mês, a gente ganhar 50 pessoas. Então, essa psicologia que a gente aprende da Bíblia, esses ensinamentos, não procede de nós mesmos, mas a Bíblia mostra para nós que nós temos os auxiliares que nos ajudam, que são os anjos de Deus e o próprio Espírito de Deus, né? Quando se fala do Espírito de Deus, não é só um, é muitos. São muitos Espíritos de Deus que trabalham em volta daquele que
que sai para lançar a palavra. E aí nós, na época, a gente vivenciou muitas pessoas criminosas e a gente pregou. Na primeira semana, às vezes, pessoas não aceitavam, mas não passava de 2, 3 semanas, a pessoa já estava de joelho chorando, querendo se entregar a Deus e para que haja o perdão dos seus pecados. E ali nós fazíamos esse trabalho, fizemos por muitos anos aqui dentro da cidade de Marabá, e até em Belém nós fomos lá, entramos em presídio para pregar para as pessoas perigosas lá dentro. São os treinamentos que a gente recebe do próprio Deus, né? Não foi a igreja que me mandou, não foi líder, pastor, ninguém que me mandou. Eu que criava esses trabalhos de evangelismo na época, na Rádio Itacaiunas, e a gente visitava aldeias, a gente fazia vigílias. Na época, umas 6 horas da manhã, a gente estava arrebentando na Rádio Itacaiuna, era a única rádio daqui da região, e a gente trabalhava nesse sentido de propagar a palavra de Deus. E assim a gente ia aglomerando várias pessoas. Hoje, a maioria do pessoal que trabalhou comigo são pastores, são líderes, pastores de campos, pastores de estado, e a gente viu muita pessoa crescer ao nosso lado, porque o trabalho de evangelismo é que cresce. Muitas vezes pessoas ligam do Goiás para mim: Cavalcante, como é que é? Rapaz, me ajuda, tá, o negócio aqui tá pegando, o que é? A igreja está esvaziando. Aí eu vou, converso com ele, dou uma palavra de incentivo. Rapaz, lembra que evangelismo não custa nada, você vai para a rua, prepara uma equipe primeiro, depois vai para a rua que você terá resultado. E assim muitos resolveram o problema das suas igrejas, dos seus ministérios, e passaram a ter de novo um povo novo, e até os que estavam fora voltaram. Mas, meu amigo, minha amiga, a trajetória da gente aqui na Terra é assim: é lutar, é estudar, é ter conhecimento. E aí, um dia, porque todos nós que mexemos com o mundo espiritual, nós temos lutas, barreiras, nós temos vitória. A gente não sabe como Deus faz as vitórias na vida da gente, mas acontece coisa milagrosa que a gente fala assim: não, essa só o Rachem, só ele. Só ele pode fazer isso por mim. Ele luta pelo seu povo, aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que exercem a sua palavra. Não é só de fazer de conta, para dar testemunho, não. É produzir, ter frutos para ele. Na realidade, Salomão olhou para as pessoas, a maioria das pessoas religiosas da época era analfabeta, como hoje tem muita gente analfabeta aí, que estão na frente, no comando de muitas religiões, mas foi essa que é a vontade da pessoa, a vocação da pessoa, e a pessoa continua. Mas aí o que o rei Salomão fez? Ele começou a estudar, a pesquisar nas faculdades e religiosas da época, visitando todas as religiões que havia ali no domínio do rei Davi, seu pai. E ele era muito respeitado, muito educado, um homem dinâmico, mas espiritual, né? Ele, acima de tudo, ele era um homem espiritual. E a promessa dele era de ter como herança o reinado de Israel, como aconteceu segundo a Bíblia. Meu amigo, minha amiga, ele se preparou para uma batalha, não só a batalha política daquela época, mas também a batalha religiosa e espiritual. Porque um chefe de Estado, um prefeito, um governo, um presidente, ele tem que estar preparado, porque não é só a política em si, mas a política em si, ela tem forças contrárias que atuam sobre a mente humana para degredir a imagem de alguém. Veja que a política é uma disputa, é um xingamento, é uma briga, é uma contenda, há muita corrupção, caixa 2, mas que os demônios têm lugar para poder trabalhar. Onde tem contenda, eles estão ali fazendo a festa deles. E aí só os servos fiéis de Deus. Veja que os políticos fiéis, eles permanecem sendo fiéis. Mas tem político que entra, tem pessoas que entram na política já na intenção de fazer caixa 2. E assim Deus não aprova tais coisas. Mas Salomão, ele era fiel a Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. E ali ele estava para assumir o que o seu destino traçava, ser o rei de Israel. E quando ele assumiu o comando de Israel, e passou o rei Salomão, ser chamado de rei Salomão, e aí ele nunca deixou
a sua religião, nunca deixou de pesquisar, de trabalhar, de buscar o mundo espiritual, até um dia ele estava construindo o segundo templo, no primeiro templo. E ali no primeiro templo houve o seguinte, muita gente trabalhando e não estava dando conta porque teria um prazo para ele terminar aquele templo, e o pessoal não estava dando conta, a força braçal dos homens estava pouca, a inteligência. Mas um dia ele era aquele homem que toda sexta-feira, à tarde, porque o judeu ele não paga no sábado, ele paga na sexta. E aí, na sexta-feira à tarde, Salomão estava observando os pagamentos dos funcionários ali do templo, do Beit Hamidash, e de repente um jovem se aproximou, ele olhou para o jovem, chamou ele particular. Rapaz, o que está acontecendo contigo? Você está magro, desfinhado, o que é isso? Você ganha mais do que a sua família, eu te pago bem, e por que você está magro assim, acabado? Aí ele falou para o rei, rei, todas as vezes que eu recebo o meu salário aqui, da semana, que eu vou para casa, aí tem um demônio lá na esquina que me toma metade. Se eu compro o rancho, ele me toma metade do rancho. E por isso eu estou passando só com a metade do que eu ganho toda semana. Aí ele tirou o anel do dedo assim. Aí disse, pega esse anel, coloca no dedo. Quando você for passar lá nesse mesmo lugar que esse demônio aparece para ti e toma metade do que tu tem, aí tu joga esse anel nele, amarra ele e traz ele aqui. Aí ele foi. Quando chegou lá, aquele espírito se manifestou para tomar metade das coisas dele, ele jogou o anel, amarrou ele e trouxe. Sua Excelência está aqui, ó. Aqui, rei. É esse demônio aqui que toda vez que eu passo lá, ele toma metade do que eu tenho. E eu fico passando precisão, eu fico passando sofrimento com a minha família por causa desse demônio aqui. Aí ele perguntou, como é teu nome? Ele disse, Anias. É você? Quem é teu chefe? Não, não vou dizer não. Você vai dizer quem é o chefe. É aí que está o segredo, o truque que a Bíblia nos ensina. Que nós temos que estar em santidade para quando a gente bater de frente com os daimons, aqui é um daimon, não é um espírito comum, desse que manifesta em igreja, manifesta em meio da rua, manifesta nos bares, nas festas, nas pessoas, e as pessoas ficam tortas, aquele negócio todo, e dizem, eu sou o diabo, eu sou isso, aquilo outro. Não é diabo, não. São espíritos que estão perdidos nas trevas, porque não obedeceram a Deus, estão pagando o preço da sua vergonha. E aí ele pegou e disse, como é o nome do teu chefe? E ele disse, não vou dizer não. Você não vai dizer? Então eu vou pegar, vou fazer aqui teu sigilo, depois vou rasgar, para o mundo espiritual ver o que eu estou fazendo contigo. Não faça isso não. Faça isso não. Eu vou lá buscar ele. Aí chegou lá, fora do planeta. Ele chegou lá, encontrou o chefe dele, rapaz, tu estava onde? Estava demorando? Olha, aconteceu um negócio comigo. O que foi? Lá na terra, um homem pegou um anel, me amarrou e me levou até o chefe dele. O chefe dele é o rei Salomão. E ele disse para você ir lá, que ele quer falar contigo. Ele disse, quem? Quem é esse rei Salomão? Eu não conheço esse rei Salomão não, não conheço esse rei Salomão não. Quem é ele para me abalar daqui e ir lá falar com ele? Não vou não. Aí ele pegou, jogou o anel nos peitos do demônio lá do chefão, trouxe amarrado. Tá aqui, rei, é esse. Esse aqui que é o chefe. Porque quando você tem uma luta contra um demônio, não sei, você já ouviu aí na época da Universal, eles estavam lutando, os pastores, com aquele demônio ali para libertar. E tinha hora que você podia observar que ele dizia assim, ó, como é teu nome? Ele falou tal. Agora tu vai e traz o teu chefe. Quando o chefe vinha, aí aquela pessoa tinha mais força, esturrava, brigava, aquele é o chefe daqueles espíritos. Então, o que aconteceu com Salomão? Salomão está diante do chefe dos demônios. E diz para ele o seguinte, olha rapaz, tu tem quantos no teu comando?
Aí ele disse, eu tenho 80.000 demônios que eu comando. Eu sou chefe de 80.000. Traga. Ah, não vou pegar meu... Pra que eu vou trazer o meu povo lá? Vou trazer não. Você é o chefe. Ou você vai ou rasga o teu sigilo. Rasga o teu sigilo. O demônio ficou com medo. Mas resistiu ainda às ordens do rei Salomão. E aí disse que não ia. E ele disse, você não vai, eu vou rasgar o teu sigilo. Eu vou te derrotar no mundo espiritual, para todo mundo ver que você não é nada. E aí ele pegou e foi buscar, né, 80.000 demônios. E legiões e legiões que ele tem. Não é 80.000, é 80 legiões que esse demônio ele possui. E Salomão pegou ele, amarrou através do anel. E ali colocou ele, e junto com as 80 legiões, que uma legião ela tem de 2 a 6 mil soldados franceses, uma legião, de 2 a 6 mil. Então, multiplica isso por 80, o tanto de diabo que dá nessa armação. Aí o que acontece? Aprenda, aqui Salomão está dominando os demônios, porque Deus deu poder para todos nós que crê. Quem conhece Deus e busca e ora, tem poder de dominar o inferno todinho, pegar o inferno todo e amarrar. Você nunca viu ninguém falar isso, né? Mas está nas cravículas, nós temos um livro ali que custa R$8.500. Aqui na minha cidade, só quem tem esse livro sou eu. Porque a gente investe nos conhecimentos, estudar. Se tem um risco na Bíblia, a gente vai estudar para saber que risco é aquilo. Aí o que aconteceu? Ele, como Salomão tinha aprendido a dominar as forças espirituais do mal, agora está com o chefe aí com 80 legiões de espírito a serviço do templo. Só que Deus, na sua qualificação, exigiu e disse para Salomão, não coloque ferramenta de ferro ou aço, não coloque ferro nem aço dentro do templo, na construção do templo. Imagine você fazer uma construção das maiores do mundo sem ter o aço, sem ter o ferro, e sem ter o martelo e a marreta e a talhadeira. Como cortar as pedras, como fazer os cálculos, aí vem o segredo do rei Salomão. Nós vamos chegar lá. Essa história do rei Salomão, ela tem êxito porque ele estava preparado para a batalha. Você tem que estar 100%, toda hora preparado. Se eu estiver dormindo e um espírito tocar em mim, eu já estou de pé já para brigar com ele. É assim que os guerreiros de Deus faz, do Eterno faz. Tem que estar 100% preparado. Porque a qualquer hora nós somos surpreendidos por força contrária que atua sobre a mente humana. E aí Salomão disse, agora vocês vão trabalhar. E colocou em volta da construção do templo, ele fez muros de tábuas para que ninguém visse ou ouvisse quem estava trabalhando lá. As pessoas passavam para lá e para cá, não tinha um barulho sequer. Toda construção, quando está se fazendo construção grande, próximo da casa da gente, é uma perturbação de serra, é uma perturbação de martelo, é de serrote, e derruba tábua, e é máquina que sobe, e faz muito barulho. Quando eles param, dá um alívio na gente. Mas na época de Salomão, não houve isso, porque Deus não permitiu barulho dentro do templo, na construção do templo. E aí, o primeiro templo é para ser erguido. E foi erguido por essas forças. Mas Salomão foi tão esperto que ele construiu o templo com esses daimons. E ele prendeu eles. Ele fez uma caixa de bronze. Não vou dizer não, senão muita gente vai pegar o diabinho e prender por aí. Mas ele fez a caixa e prendeu esses. Depois terminou o templo, fez a inauguração. Isaías capítulo 6 mostra a inauguração desse grande templo, aonde
a glória, que é no hebraico, que é a Shekhinah do Eterno, se agradou tanto com o templo da época de Salomão, que veio a presença do Hashem, a Shekhinah, entrou no templo em forma de fumaça, que os sacerdotes não podiam entrar por causa da glória, da Shekhinah de Deus, ali dentro daquele primeiro templo que foi construído pelas mãos de Salomão e pelos demônios. Na realidade, gente, olha, nós reputamos, nós não queremos saber desses demônios, desses daimons, porque colocaram tanta coisa na cabeça da gente e que a gente tem medo até de falar no nome dessas coisas. Mas na realidade Deus não tem, porque todos esses demônios, esses daimons, todas essas forças contaram que atuam sobre a mente humana, tudo é dele. Ele diz: todas as coisas são minhas. Eu criei tudo e todas as coisas são minhas, todas as almas é minha. Então não tem nada, Deus não tem um inimigo, Deus não tem. Tire da tua cabeça que Deus tem inimigo. Não, quem tem inimigo é você, é eu. As forças espirituais do mal, elas sim, que são nossas inimigas, mas não são inimigas de Deus. Aí fala assim: não, mas o diabo quer levar as almas tudo para o inferno. Que diabo quer com alma, rapaz? Ele não sabe fazer nada com alma, não. Ele só tem 2 elementos, nós temos 4. Nós temos capacidade, autoridade de prender o inferno todinho se a gente quiser. Agora tem que conhecer. Como? Tem que conhecer, tem que saber, né? Antigamente, de vez em quando, vinham os espíritos, eu estava deitado aqui na rede, e os espíritos vinham me perturbar. Eu comecei a fazer umas orações fortes assim, nunca mais, durmo tranquilo, né? Um dia desse apareceu um aí, pulou na minha rede 3 vezes, e nós traçamos uma briga espiritual. Você tem que estar preparado. O soldado do exército do Eterno, ele tem que estar preparado para quando os ataques espirituais vir, você combater, né? Porque nós pegamos, às vezes, assim, as pessoas nos procuram, tem um problema e quer ser resolvido. A gente entra na batalha dos outros como um advogado, para advogar a causa daquela pessoa na presença do Eterno. E aí a gente faz tanto tempo de oração, e só espera que Deus vai dar a resposta, e Deus dá a resposta mesmo. Então essa comunhão é que nos faz mais forte na presença de Deus, porque é Deus nos fortalecendo para quem tem a força no mundo espiritual. Agora, o diabo ele é inteligente, ele sabe quando você não está bacana com o Eterno, não. Porque muita gente pensa que está, e às vezes não está. E na hora da batalha ele perde. Porque as forças do mal, elas têm uma psicologia do ser humano profunda, e sabe quando a pessoa, porque todos nós somos passivos de erro, todos nós erramos, pecamos, mas quando a gente se arrepende e deixa, é digno de misericórdia, assim diz a palavra de Deus. Aí Salomão prendeu esses daimons, eles são 72 príncipes, duques, e aí príncipes, né, duques e reis. Prendeu todos eles, e aí ficou preso aquelas legiões, 72 legiões presas. E quando foi na época para desenvolver Israel precisava crescer, se tornando já um país, e precisava crescer, mas faltava os temperos, faltava muita coisa ainda para crescer, para desenvolver, ser um país de primeiro mundo. O que aconteceu? Salomão pega a caixa dele cheia de daimons e vai para um descampado. Chega lá, abre. Ninguém foge. Quem fugiu, rasga o sigilo. Tu tem esse sigilo? Eu tenho. Tenho o sigilo deles todos. Por isso que ninguém mexe comigo, senão eu rasgo o sigilo. É um segredo, e a gente não ensina esse segredo para as pessoas, não. Só quem ensina isso para nós são os rabinos, rebes da Kabbalah. Os rabinos comuns não ensinam isso, não sabem disso. Mas os rebes, eles ensinam para a gente como a gente destruir um principado, um daimon, com todas as suas legiões. Porque é assim, se você rasga o sigilo de um príncipe, de um duque ou de um rei, o que acontece com ele?
ele perde a moral no meio das legiões que ele comanda. Ele fica sem autonomia, sem autoridade de comandar aquele rebanho. Ele vai querer isso? Vai não. Ele sabe que nós temos a autoridade de fazer isso porque nós temos conhecimento. Quem tem conhecimento disso, por exemplo, eu vejo aí na internet, aqui no Brasil, tem o Vic Vanil, uma pessoa que ele é descendente de judeu, ele conhece o judaísmo, ele já convocou os pastores do Brasil para fazer um tipo de podcasts, e muitos que foram ficaram para trás, e ele desafia qualquer um pastor do Brasil, dos melhores, maiores que tiver, pelo conhecimento que ele tem do judaísmo. E aí muitos não vai e fica tal, e os que já foram perderam, porque não sabe procurar somente na Bíblia. Acho que a Bíblia, no curso de teologia, te dá poderes para isso que eu estou falando. Não, isso aqui não é só curso de teologia que me deu o poder de conhecer isso, não. É como eu digo, Cabalá judaica é cara. Nós temos um livro aqui de R$8.500. Você tem coragem de comprar um livro de R$8.500? E eu não trabalho fazendo as coisas para os outros, cobrando, não. A maioria das pessoas que eu ajudo, tudo foi de graça. Elas mesmo testificam aí. Mas veja, o maior enriquecimento que eu tenho que fazer é em mim mesmo, investimento, em crescer, em conhecer, em saber. E então, como eu estava falando do Vic Vanil, ele é o presidente da Igreja Luciferiana no Brasil. Ele tem os seus discípulos, ele tem o seu ministério, tem uma riqueza muito grande, e ele faz pacto das pessoas com essas entidades luciferianas. Eu tenho observado, eu já tenho uns 2 anos que eu assisto os vídeos dele, porque ele fala muito do judaísmo, e a gente aprende bastante. Você aprende. Às vezes ele leva Rabino para falar junto com ele, e ali Rabino confirmando os estudos, as ideias, as opiniões dele. A gente tem visto ali que é de acordo com a Cabalá judaica. Quem não conhece Cabalá judaica fica voando. E aí, muita gente aí já tem criticado dele, tem chamado ele fica com raiva quando alguém chama de satanista. Inclusive ele está processando quem falar que ele é satanista. Ele diz, eu sou luciferiano, mas não sou satanista. Aí, por que ele não é satanista? Porque ele, na realidade, sabe que Satã não existe. Satã é um adjetivo, é um apelido, não é o nome de ninguém. E aí ele fica chateado com isso. Mas ele é um jovem, casado, uma pessoa que, na realidade, quando ele fala, todos param para ouvir, porque ele tem conhecimento de causa, ele tem sabedoria. Ele não fica falando besteira, não. Quando ele está dentro dos podcasts mesmo, assim, de 3 horas, você aguenta o podcast 3 horas, assim, te perguntando só sobre o mundo espiritual, só tal. Então ele rebate tudo isso aí direitinho, a gente observa. E já apareceu muitas pessoas para desafiá-lo aí, né? Mas os conhecimentos foram poucos, não chegaram nem 10% do conhecimento que esse jovem tem, esse rapaz, Vic Vanil. Mas, meu amigo, minha amiga, daqui para frente você vai ver muita coisa acontecer, muita coisa. Homens poderosos, mulheres poderosas de Deus, servindo ao Deus de Abraão. Não é desse Deus aí que o pessoal está falando, não. Servindo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, né? Hoje pela manhã eu estava assistindo no Jornal Liberal. Toda manhã a gente liga a televisão e fica passando a missa. E toda a missa do padre Marcelo Rossi, né? Ele canta a música Yeshua. Ele fala, ensina numa música as pessoas chamar Jesus de Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus. A gente está vendo que antigamente os padres não falavam a linguagem hebraico. Eles procuravam falar a língua gregoriana, que é aquela língua que eles falavam, até as bênçãos que eram dadas na missa eram feitas na língua gregoriana.
Agora a gente já está vendo os padres aí já falando do hebraico, mostrando que o nome verdadeiro de Yeshua, de Jesus, é Yeshua, né? Mas na realidade, meu amigo, dentro do judaísmo a gente aprende muita coisa, porque é interessante a gente saber e confirmar dentro da Bíblia o poder que Deus dera para Salomão, que fez grandes fortunas, mas uma vez ele deu uma oferta de 1000 bois. É aí que entra a história do dízimo da oferta da primícia. Tu, mão de vaca, tu vai ver as bênçãos de Deus passar na tua frente e tu não pegar e tu não segurar. Vai morrer sem nada. Seja quem for, que não é dizimista, não é ofertante, as bênçãos passam, mas não segura. Porque o dízimo, dentro do judaísmo, é considerado uma cerca que cerca os nossos bens. É a cerca, os anjos ficam em cerca para te não ser roubado, para te não ser destruído os teus bens. E aí a gente observa uma coisa interessante, que Salomão coloca os 500, ele já tinha 500 daimons preparados para fazer barco, fizeram os navios, e esses cabeças dos daimons, eles dirigiam o navio, que era no remo, ou era vela ou no remo. E colocou 500 barcos, 500 navios, para sair de Jerusalém para o mundo desconhecido. E ali o que aconteceu? Eles andaram por todos os continentes, vieram até o Brasil, mas nessa época ninguém chamava de Brasil, né? Era chamado de o Novo Mundo. Ele explorou todos os lugares da terra e trazendo para dentro de Israel o cumim, o alho, os temperos que nós conhecemos hoje em Israel. Quando você olha assim num filme ou assim num vídeo, Israel, que passa a feira, você vê aquele monte de temperos ali, você olha aquilo ali, aí lembre, veio de todas as nações da terra. Tudo que tem nas nações tem em Israel, porque foi colhido na época do rei Salomão. 500 navios mercantes, não dirigido por ser humano, mas pelos daimons. E aí eles foram, e quando chegava uma frota de 3, 4, 5, 6 navios dentro de Jerusalém, ali era distribuída uma parte daqueles utensílios para os pobres e a outra parte ia para o reinado do rei Salomão. E depois ele despachava para o comércio. Então, Israel comendo do melhor dessa terra. O que diz a Bíblia? Se tu quiseres me ouvir, assim diz Deus. Se tu quiseres me ouvir, tu comerás o melhor dessa terra. E ali, dentro de Israel, houve essas farturas. Rei Salomão, ele nunca teve problemas de caixa 2. Porque os demônios que roubam o país são os daimons, que estão em cima de Brasília, em cima de Belém, em cima do município, da cidade que você mora. É eles que comandam legiões e legiões para desviar dinheiros públicos através dos políticos, e aí a nação sente-se pobre, sofredora. Imagina o preço do açaí, no ano passado chegou até R$48 o litro de açaí. Gente, que é isso, gente? Isso é falta de administração pública. Eles estão visando tanto no dinheiro que estão esquecendo que o próprio alimento que eles gostam está subindo dessa maneira. Então, o ano passado teve isso, esse ano também. Aqui na cidade de Marabá, nessa região, tem um açaí próprio nosso, teve que vir açaí lá de Abaetetuba, de Belém para cá, porque os preços estavam horrendos. Tem que haver uma fiscalização nisso. Mas, como eu estou dizendo, meus amigos, minhas amigas, aqui nós estamos falando de um jovem chamado Salomão, né, que é Sholomon, em hebraico, que ele trabalhou com uma boa administração, porque tem que ser um bom administrador para poder... Porque muita gente quer enricar, mas se Deus te der dinheiro, tu joga fora, rapaz.
Tu não sabe administrar. Ah, eu quero um carro. Tu sabe dirigir? Não. Se te der um carro, tu vai bater o carro, matar gente ou morrer. Primeiro se prepare para a bênção de Deus. Você tem que se preparar. Por exemplo, Salomão se preparou para as bênçãos do Eterno naquela época. E ele foi considerado o rei mais sábio da Bíblia. Mais sábio da Bíblia. O mais sábio que já pisou na terra chama-se Salomão. Agora me diga uma coisa, você tem lutado, tem batido em várias portas, às vezes quer desistir até da vida, porque não alcançou nada, mas fulano perto de você alcançou. O que está faltando para você? Conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia não é só uma religião, a Bíblia é a família, porque é dentro da Bíblia que diz que a família é um projeto de Deus, e para que o projeto de Deus dê certo, é necessário que você se santifique e entre para esse patamar de prosperidade, de esperança, para você vencer as batalhas. Ah, mas nós tivemos agora, essa semana aí, nós tivemos fazendo um seminário aí para juiz, né? E lá o nosso juiz, Jair, que estava ministrando para nós, tinha vários juízes. Eu nunca pensei de estar no meio de tantos juízes como aconteceu agora essa semana. E aí a gente estudou muito lá, mas foi contado lá história de pessoas que mal sabiam ler, mas que tinham desejo de chegar a ser juiz. E chegou e foi um bom juiz. Você pode até pensar assim, mas quando é que eu... Ei, agrada-te do Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração. Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. Mas dentro do meu coração, eu não tinha projeto nenhum para trabalhar na justiça, para ser um braço direito do judiciário. Nós não tínhamos isso. Eu não pensava. O meu pensamento, a minha vocação é religião. Por isso que eu me dou bem na religião, eu desenvolvo facilmente, né, tudo aquilo que vem na minha mão, porque essa é a minha vocação. Agora, nós estudamos no judaísmo muitas leis, as leis de Israel, a advocacia de Israel, nós temos que saber. Quem é rabino sabe todas as leis de Israel. Desde a época bíblica para cá, a gente sabe todas as leis de Israel, que está em vigor, o que não está, nós sabemos, porque nós temos que trabalhar com leis. E o nosso Deus que nós trabalhamos é um Deus legalista, porque é Ele que criou todas as leis. Então, Hashem, Ele exige de nós conhecimento de leis, né, de advocacia. É isso que nós estamos pleiteando, trabalhando, e agora nós já estamos aguardando só chegar a nossa carteira, a nossa documentação de Belém, né, a gente vai fazer parte de uma corte de juiz, que será um fórum aqui na cidade de Marabá, para atender as pequenas causas. Então, pense grande, não pense pequeno. Salomão, mesmo que ele era grande, porque era um príncipe, mas ele pensava naturalmente de crescer. Como príncipe não lhe dá direito de crescer espiritualmente, mas como um ser humano simples e humilde que se curvava diante do Hashem, ele se tornou o grande homem, o maior sábio da história, porque Deus lhe deu sabedoria, mas lhe deu sabedoria com riqueza. E aí ele dominou essas forças demoníacas. E aí ele passou a usar essas forças como guarda de Israel. Ele colocou essas forças como guarda. Você chegar com, por exemplo, tem o Orobas, é um espírito, que ele tem 20 legiões. Ele é perigoso demais, mas é aquele que recebe ordem de quem tem o comando dele. Se a pessoa tem um sigilo, tem um comando dele, ele é um servo diante dele, porque ele está subjugado pelos anjos de Deus. Em primeiro lugar, Hashem, os anjos subjuga o espírito, como aconteceu na época de Salomão. Todos os daimons, até 2 daimons, de maneira alguma planejasse, nem pensava de fazer alguma coisa contra Salomão, que estava aprisionando eles e botando eles para trabalhar. Por quê? Porque
Salomão estava debaixo do domínio do Hashem, do Criador. Quando, por exemplo, aconteceu ali aquela luta de Jacó, né? Aquela luta de Jacó com o anjo, e ele precisava chegar ao nível de Israel. Ele até ali era um homem normal, um homem que tinha força, né? Porque era um homem trabalhador, era um homem do campo, guerreiro, mas não tinha força espiritual que pudesse dominar as forças demoníacas. E ali ele sofreu aquela noite, apanhou do anjo a noite todinha. Depois ele reconheceu que o anjo era um dos daimon que veio para provar a vida dele. Ele agarrou ele e disse: só te solto se tu me abençoares. É mistério, é só para quem estuda Cabalá para entender esses mistérios. Forças que aparecem sobrenatural em nossa frente para perturbar a nossa vida, para colocar medo. É aí que elas têm que ter medo de você, se você conhece a verdade. Se você não conhecer, você corre. Porque esse daimon que eu falei agorinha, ele vem em forma de cavalo, corpo de homem e cara de cavalo. Ele vem para arrebentar mesmo. Mas se você é um servo de Deus, conectado com ele, com Deus, essas forças cairão por terra na hora. Eles freiam e vê quem te guarda. É o guarda de Israel. Tem anjos te guardando se você é fiel a ele. Tem anjos te guardando se você guarda os mandamentos. Tem anjos te guardando se você tem comunhão, é conectado com esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o fulano tal ali expulsou um espírito, tal. E aí não é nada. Isso aí para o eterno não é nada. Expulsar espírito aí comum, aí na igreja, essas coisas. É poderoso, é nada, rapaz. Isso aí não é nada. Não. Todo mundo tem esse poder. Agora tem que exercer. Para exercer esse poder, precisa a pessoa pagar um preço, jejum e oração. Saber o que está fazendo. Tem gente que acha que para expulsar o demônio é assim. Tem pessoas que vai expulsar o demônio entrou nele, aí foi preciso ele tomar do demônio. Várias vezes aconteceu isso. Uma pessoa estava no nosso meio, de repente o tranca-rua pegou ele, deu uma pisa nele no nosso meio, e ele gritava por nós, e eu, como é que eu vou brigar com o invisível? Nessa época eu não entendia dessas coisas, né? Mas ainda consegui tomar aquela pessoa da mão desse espírito. Mas foi difícil, ele apanhou muito. A pessoa brigar com o invisível tem que ser... Você brigar com o espiritual tem que ser uma pessoa espiritual, senão você perde, você não vê. E aí o que aconteceu, gente? O programa Nossa Terra, dia de domingo, eu quero dizer para vocês, é muito forte, é só para quem gosta de assistir, de aprender, de conhecer que existe o outro lado, o mundo espiritual. São forças contrária à tua vida, à minha vida, mas não contrária ao Criador, não. O Criador que criou para isso. O ofício deles é fazer isso que eles fazem contra nós. Agora, para nós vencermos, quando a gente vence, o Eterno aplaude a gente, porque nós estamos no patamar de santidade no qual vencemos as forças contrárias da sombra. Muita gente está sofrendo aí por perturbação espiritual, e eles agem de muitas maneiras, na surdina, eles agem no teu negócio, na tua vida sentimental. Tem pessoas que não conseguem ter uma vida sentimental, casou várias vezes, não dá certo. E que tipo de espírito está atrapalhando a tua vida? A Bíblia católica, ela fala no livro de Tobias a respeito de uma pessoa que já tinha casado 7 vezes. E toda lua de mel, o marido morria. Tinha um demônio que matava o marido dela na lua de mel. E a mulher continuava virgem de manhã. E vai cair, tá devagar aí. Peguei. Aí... Consegui. Tá certo, seu artista. Quer comer pão. Vai comer pão, vai. Aí, então... Vai cortar a faca. Uhum. Vai, meu filho. Deixa eu vou terminar de gravar aqui. Depois nós conversamos muito, tá? Então é isso. Você, santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará grandes coisas
em sua vida, na vida da sua família. Santifica. A palavra que eu tenho para te dizer nessa manhã, santifica-te no Senhor, e Ele fará grandes coisas em tua vida, né? Não adianta, olha, tem gente que acha que compra Deus, porque é ofertante, é dizimista, dá boas ofertas, ajuda, mas na realidade o coração está fora dele. Por quê? Porque muitas pessoas gostam de aparecer, mas o Deus de Abraão não aparece, e Ele faz desaparecer aquele que quer aparecer. Então, a estrela é o Criador. Quem é para aparecer? Quem deve ser honrado? Toda honra, toda glória deve ser para Ele, não para o ser humano. A gente deve saber que nós somos apenas uma feitura, uma criatura da mão do Deus Todo-Poderoso, e que Ele quer nos transformar como filhos dele. E na realidade somos filhos dele, porque Ele é o nosso Pai querido, que nos fez. Mas para isso nós precisamos viver uma vida de santidade, buscar não ser fanático, não seja fanático. Ser fanático é pecado. Você perde tudo, toda a santidade tua quando você passa para o fanatismo. Seja uma pessoa dedicada. Quer saber se tu é fanático ou não? Quando você chega num lugar, as pessoas já notam você e já ficam alegres. Mas quando você vê que as pessoas fecham a cara quando você chega, você não é bem-vindo ali. Eu contei. Tá certo, você é. Não contei doendo. Vai, meu filho, vai sentar ali e vai comer à vontade. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos chegando no final do programa, dizendo que esse programa tem o apoio do Cavalcante Cell, que é a assessoria de celular, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo, ao lado do Açaí Mania, próximo à funerária do Paulo e de frente à Praça da Criança, aqui da Nova Marabá. Você trazendo o celular hoje, domingo, é aberto, pela manhã, ele fica aberto até meio-dia, e vem muita gente pela manhã de domingo, porque é o tempo que a pessoa tem para dar um tchau no celular, né? E aí você vai renovar seu celular vai ser novo de novo, troca a bateria, troca tudo. E porque um celular hoje está caro, para você comprar um celular bom, hoje está 7 mil, 8 mil reais, um celular bom. Mas o teu celular ainda está bom, algumas peças desgastou, bota nova e fica tudo novo de novo, né? Quero agradecer a participação de todos, um abraço Pedro Brilhante aí na cidade de Anápolis, o pastor Luiz Rosa, toda a sua família, do Ministério de Abraão, o Paulo Roberto aqui na cidade de Marabá, o Jorge Beres, também o Vanderlei Mota, Zeca Moreno, e o Café, né, que é o dono da TV Criativa, o Daniel, Milton Farias também, o Daniel Cavalcante, Milton Farias, na TV Criativa, também lá na TV Livre, né, que lá o proprietário é o Coca. O Coca aí tá com as suas programações na TV Livre, você deve assistir pela internet. Se ligou, ficou, né? É bom demais aí as programações dos nossos canais de TV aqui. Um abraço para todos que fazem a TV diretamente. Que Deus abençoe vocês ricamente, todos os radialistas. Que cada dia mais vocês sejam mais inspirados para fazer esse grande trabalho. Um abraço também para você, comerciante, comerciário, para você barraqueiro, barqueiro, para você rabeteiro, pessoal aí da praia do Tucunaré, Geladinho e outros lugares onde tem de lazer aí para a sociedade. Fique na paz, tenha um feliz domingo, shalom.